Rapaziada, não é de hoje que a gente vê o Siban, um dos físicos mais estéticos dessa geração, fazendo uma série de exercícios que fogem um pouco da cartilha do fisiculturismo convencional, né? Onde é que você veria, por exemplo, um bodybuilder fazendo um farmer carry desbalanceado, né? Com pesos diferentes em cada mão, ou então fazendo recepções de salto, cara, fazendo prancha Copenhagen, fazendo dead hangs, enfim, são exercícios que fogem um pouco do convencional. As pessoas se assustam, né? Elas falam, meu Deus do céu, como é que ele tem esse físico estético fazendo esse tipo de exercício? É claro, também a gente não pode colocar na conta apenas desses exercícios, né? Não dá para imaginar que o Siban chegou ao auge do físico dele executando esse tipo de coisa, mas as pessoas esquecem que estética e performance, ao longo de toda a história, sempre andaram de mãos dadas. Então elas eram engrenagens do mesmo mecanismo. Só que as pessoas esquecem disso, talvez pelo boom recente do fisiculturismo, onde muita gente queria se tornar fisiculturista profissional, enfim, pelo menos no Instagram, né? As redes sociais também trazem essa percepção de físicos extremamente estéticos e que o fisiculturismo imperava por aí. E elas fizeram essa dissociação entre estética e performance. Sendo que, cara, se você quer construir um físico que ao mesmo tempo tenha sim estética, mas que não te deixe na mão, cara, tenha muito mais força, muito mais funcionalidade também, é óbvio que você tem essa possibilidade, porque quando a gente olha para o mundo real, olha para pessoas reais, atletas de outras modalidades, por exemplo, você vê eles construindo físicos extremamente estéticos também, tá? Então a gente tem aqui o Siban, um físico, obviamente, pô, uma estética lá no Prime, mas a gente também tem aqui, ó, sprinters, cara. Então esse aqui, o nome desse cara, se não me engano, é Harry Aikines, tá? Ele é um velocista, 100 metros rasos. Se a gente buscar também por outros velocistas, cara, você vai ver que, por exemplo, cara, os velocistas têm um físico excepcional, entendeu? Ó, muita massa muscular, baixo percentual de gordura, olha só. Então, também, por mais que eles tenham uma performance excepcional, com toda certeza, a estética não fica de lado. Assim como, por exemplo, aqui, cara, ó, vamos lá, o Arthur Zanetti, também, Arthur Zanetti, ginasta brasileiro. Você vai buscar por outros ginastas também, para não dar só um exemplo para você achar que esse cara é a exceção da exceção. Pô, meu velho, você vai ver a ginástica shapeado, é ginasta shapeado, entendeu? Então, os caras têm físicos excepcionais também. A mesma coisa, o tamanho do braço desse maluco aqui, cara. O braço do cara tá grávido, entendeu? Então você encontra ginastas com físicos extremamente estéticos também. É claro, né? Agora, depois de mostrar esses shapes aqui, eu mostro meu shape aqui, fica horroroso, né? Mas também um físico que eu julgo ter uma boa estética, tá? Ao mesmo tempo que tenho muito mais performance, muito mais força, muito mais funcionalidade do que eu tinha há anos atrás. Então não precisei abrir mão de uma coisa para construir a outra, cara. E aí, hoje você vai entender como de fato construir um físico forte, funcional e ao mesmo tempo estético, perfeito? Que é o que eu chamo de um shape blindado, que é um físico, um corpo que ao mesmo tempo ele tem forma, então ele tem estética, ele tem capacidades físicas elevadas, ele também tem funcionalidade, que é inclusive isso que nós construímos com os nossos alunos dentro do protocolo Shape Blindado, o meu programa de treinamento personalizado, onde eu te pego pela mão e te faço construir muito mais força, muito mais massa muscular, muito menos gordura, muito mais funcionalidade, mais energia, muito mais testosterona também, para você colocar o melhor físico da sua vida, ao mesmo tempo que ele é estético e ele é funcional. Se você quiser conhecer o protocolo Shape Blindado, é só clicar no primeiro link da descrição. Tá? E quando a gente pensa, cara, nessa construção de forma física, de estética, a gente está pensando em dois grandes elementos iniciais, tá bom? Afinal, eu vou te ensinar hoje uma estrutura geral de treino para você poder executar isso. Mais massa muscular e menos gordura. Quando a gente fala de mais massa muscular, o que eu gosto de aplicar com meus alunos aqui? Estímulos com frequência média barra alta, ao mesmo tempo que um volume médio barra baixo, tá? Porque aqui a gente preza também muito pela qualidade das séries executadas, qualidade dos exercícios executados. E não só qualidade técnica, mas sim qualidade de esforço, tá certo? Então não é só sobre volume também, mas sobre a qualidade de esforço que você imprime em cima disso. Eu vou te dar um exemplo mais concreto, tá? Quando a gente pensa, por exemplo, em estímulos com frequência mais alta, a gente está pensando, por exemplo, num full body de 3 a 4 vezes por semana, numa divisão upper-lower 2 vezes por semana, num push-pull legs full body, num push-pull legs upper-lower. Você tem essas divisões que lhe permitem o quê? Fazer um sequenciamento de estímulos recorrentes ao longo da semana, sem precisar ficar naquelas divisões de treino que te dão um estímulo só por semana, ou então estímulos de uma forma não tão bem organizada. Tá? E a gente tem que pensar também no quesito volume, como eu te falei. E por que eu falo de um volume médio barra baixo, né? Porque, cara, hoje a gente vê muita gente falando sobre o volume mais alto e pessoas que querem fazer 20 séries por treino, ou 20, 30 séries por treino. Cara, isso, assim, é foda de falar. Mas se você consegue imprimir um volume deste,
no seu treino, significa que todas as suas séries acabam sendo submáximas, você não está conseguindo colocar qualidade o suficiente nelas, pelo menos a imensa maioria das pessoas é assim, tá? Tirando talvez a exceção de alguns atletas profissionais, muito pontualmente falando, porque a performance ali é diferente, tá? Pessoas comuns com toda certeza não conseguem suportar muito volume dentro de uma sessão de treino, as pessoas esquecem disso, então elas acabam perdendo qualidade ao invés de elevar essa qualidade e jogar talvez um volume um pouco mais baixo, um volume médio ali, também que volumes muito, muito baixos também não vão te trazer tanto benefício assim, a gente quer buscar uma posso dizer, um ponto muito interessante dentro dessa programação. O que que eu visualizo para isso, tá, cara? Pelo menos pra dos meus alunos, de 12 a 15 séries válidas por treino já tá mais do que suficiente, cara, já tá mais do que suficiente, tá bom? Isso porque o excesso de séries se transformará no que a gente chama de volume lixo. Então é um excesso de volume que não vai te causar mais efeito benéfico, tá? Vai atrapalhar a sua recuperação para o próximo exercício e vai atrapalhar a sua recuperação para o próximo treino também. Então você faz mais e tem menos resultado. Olha que merda. Me diga só se não é uma bosta você fazer mais e ter menos resultado, cara. Porra, aí é foda, entendeu? Então a ideia é que você encontre esse ponto perfeito ali de alocação de volume, ao mesmo tempo que você organiza junto com estímulos, pelo menos com uma frequência média barra alta ali, pelo menos para 2 a 3 estímulos por semana, cara, você tá muito bem servido. Com 2 estímulos você já tá bem servido ali, com 3 você vai estar ali muito bem servido mesmo. Tá? Talvez para pontos fracos, quando a gente pensa em estética, né? Para pontos fracos, para exercícios específicos que você quer melhorar, enfim. Quando a gente pensa em diminuição do percentual de gordura, aqui não tem segredo, cara, aqui é dieta. É claro, né? Claro, existe uma forma correta de se fazer isso também, mas não tem tanto mistério quanto, por exemplo, os elementos de treino que a gente vai conversar aqui hoje, tá certo? É claro, aqui sempre muito cuidado com o tamanho do déficit calórico quando você tá pensando em perder gordura, porque um déficit muito agressivo, cara, vai cagar desde questões hormonais até é, elementos como performance no treino e tudo mais, beleza? O que nos leva ao próximo elemento da lista, que são as capacidades físicas que a gente vai construindo ao longo ao longo do processo, né? Quando eu falo de capacidades físicas, o que eu falo, cara? Eu gosto sempre de pensar em força, em potência e velocidade, e tudo isso aqui, né? Aliás, tudo, tudo. Quando a gente pensa na expressão de força pelo corpo, a gente passa por diversos. É porque as pessoas. É foda, cara. As pessoas muitas vezes elas não têm conhecimento de base mesmo do que é uma curva força-velocidade, por exemplo, para você conseguir compreender dentro disso que tudo é uma coisa só. Por mais maluco que possa parecer. Quando a gente pensa em força e a gente pensa em resistência, tudo está no mesmo espectro. É claro, em pontos diferentes, em momentos diferentes desse espectro, mas é o espectro de uma coisa só, tá? Que é o espectro do, digamos, da ação muscular e da capacidade que ela tem de gerar tensão, seja recorrente à velocidade ou recorrente a múltiplos esforços. Mas enfim, o ponto que eu quero falar com você aqui, quando eu vou falar de força, eu quero que você pense em, de fato, a capacidade de produção de força máxima mesmo. Quanto mais força você consegue produzir em determinado momento, tá? Sem pensar muito em velocidade. A gente vai pensar nessa relação de velocidade mais aqui, ó, em potência barra velocidade, como eu falei. E também a gente pode pensar também em resistências e condicionamento físico, tá? Quando a gente fala de força, vamos lá. Cara, exercícios compostos não podem faltar no seu treino, tá? Não podem faltar. Um treino feito apenas de exercícios isolados, ele vai carecer muito do que é esse ganho mais expressivo em força, tá certo? Quando a gente pensa, e é claro, a força de forma conjugada, não é a força apenas de uma musculatura específica, mas esse elemento de força mais funcional. Quando a gente pensa em o quão levar a tua série, cara, repetições de reserva são importantes, tá? Manter de 1 a 2 no máximo, e aqui a galera erra, porque geralmente ou a galera quer ir sempre até a falha em toda a série, ou a galera não, como é que eu posso dizer? Fica muito longe da falha. Então os caras nunca foram até a falha, então eles não sabem quando é que tem que falhar. Esse é um ponto que tem que ser levado em consideração. Como é que você vai descobrir? Como é que você vai descobrir quanto são 1 ou 2 repetições antes da falha? Pô, você tem que chegar na falha em algum momento para você poder entender qual que é a sensação, como é que é a palavra não é nem a dor, mas a sensação de fato. O peso desacelerando, você tentando imprimir força, aquilo não acontecendo. Você precisa entender esse mecanismo para que fique mais fácil de você chegar a 1 ou 2 repetições antes da falha. Eu sempre gosto de trabalhar com repetições mais baixas, tá? De 4 a 8 movimentos. A gente tem uma faixa aqui que estimula bastante a força, se você fizer da forma correta, também estimula bastante a hipertrofia também. Então a gente está muito bem servido com relação a isso. Eu gosto de intervalos longos de descanso, tá? Longos quanto? Mais de 2 minutos, tá? Preferencialmente 3. E para alguns levantamentos, para alguns exercícios, cara, 4 ou 5 minutos às vezes.
um levantamento de terra pesado, 2 minutos não vai fazer nada. Você vai estar, pô, vai estar na merda ainda. Um agachamento pesado, às vezes com 2 minutos você tá, pô, tão mal quanto você terminou a série, entendeu? Então, eu chamo de intervalos longos porque a gente tá acostumado a ver a galera fazendo 1 minuto de intervalo, 45 segundos, entende? Então eu gosto de pensar nesses intervalos um pouco mais longos, preferencialmente 3 minutos, tá? Para você poder fazer a manutenção da performance. A ideia do intervalo de descanso é que ele permita com que você repita a performance ao longo do treino inteiro. O treino ele seja com um bom desempenho de forma geral, e não que vá caindo exponencialmente ao longo das séries, tá? E também o foco sempre em progressão de carga. Eu sempre falo que progressão de carga é o básico, tá? Por que é o básico? Porque a progressão de carga vai indicar que o seu, o seu treino está bem ajustado. Quando você consegue progredir, significa que você deu o estímulo suficiente e você tem o descanso necessário para poder se recuperar desse estímulo, gerar essa supercompensação momentânea e conseguir progredir. Então é meio que a sua obrigação, cara, progredir. Se você não está progredindo, é porque alguma dessas variáveis não estão tão bem ajustadas. Seja porque você não está conseguindo imprimir o esforço necessário dentro do próprio treino, então o estímulo não está saindo da forma correta, seja porque o descanso está curto, porque a alimentação está comprometendo o processo de recuperação, enfim, por conta desses processos todos, tá? O que nos leva ao próximo elemento da nossa análise aqui, que é essa curva de potência e velocidade. Aqui a gente vai conversar um pouco mais quando eu for falar sobre funcionalidade, tá certo? Isso aqui é um elemento que vai ser bem específico. E quando a gente pensa em resistência e condicionamento físico, a gente está falando aqui do quê? A gente está falando de adicionar elementos na sua rotina que lhe permitam construção de condicionamento também, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de finishers, tá? Isso, eu só vou dar um adendo, só vou fazer uma ligeira correção do que eu falei antes, que força, por exemplo, e resistência estariam no mesmo espectro, porque elas estão, mas o que eu estou querendo dizer é resistência muscular periférica, tá? Então não é resistência geral, não é condicionamento físico. Não é como se força estivesse no mesmo espectro que condicionamento físico. Não, já são elementos um pouco diferentes. Mas quando eu digo que está tudo no mesmo espectro, é tanto a força, desde a força pura, do 1 RM que você vai tirar em terra, carga pesadíssima, até o máximo de repetições que você vai fazer, sei lá, 100 repetições num exercício específico. Tá tudo conectado, obviamente, tá tudo conectado. E é claro, a gente vai ter esses elementos com potência e velocidade sempre se diferenciando. Mas vamos lá, voltando aqui. Quando eu falo sobre finishers, cara, eu tô querendo dizer o seguinte: são blocos que você pode alocar no final do seu treino, e eles podem durar de 5 a 15 minutos, por exemplo, executando algumas estratégias como, por exemplo, um EMOM, por exemplo, um Fortime, que são estratégias onde você consegue alocar volumes de uma forma um pouco específica ali. O EMON eu gosto muito de usar EMON, tá? Pra você poder minimizar a fadiga, principalmente mesclando, cara, mesclando algumas tarefas diferentes, então 2 ou 3 exercícios, você mescla entre eles, executa um EMON, por exemplo, e vai descansando ao longo do tempo, como se fosse um intervalado, tá? Pensando nas corridas, por exemplo, é como se fosse um intervalado, só que de exercícios. Porra, fica da hora pra caramba, tá? Pensando nisso, você pode executar tanto o EMON quanto o Fortime, que vai te ajudar muito como bloco final de treino, tá certo? Como um exemplo, você pode adicionar, por exemplo, cara, paralelas e barras, tá? Então você vai fazer uma série de barra, uma série de paralela e uma série de farmer carry, e aí você vai fazendo um emo entre cada um deles para poder fazer essa alternância de descanso. Cara, fica bom pra caramba, tá? O próximo elemento que você pode intercalar são corridas, tá? E aqui, cara, corridas pode ser aeróbicos em geral, tá? Então, se você gosta de bike, por exemplo, você pode adicionar qualquer um desses elementos, é claro, pensando em elementos contínuos e elementos intervalados também. Tá? Ir mesclando entre isso. Caminhadas, a mesma coisa, eu gosto de fazer esse tipo de caminhada usando colete, carregando peso, elementos que geram um pouco mais de dificuldade no processo, tá? Então, eles vão ser otimizados, por exemplo, para a hipertrofia? Não, não vão. Mas eles serão otimizados dentro desse ambiente que nós construímos aqui, para te entregar junto, no mesmo balaio, tá? Elementos como condicionamento. Então, eles vão estar aqui justamente para cumprir este requisito, tá certo? O que nos leva ao próximo item aqui, que é quando a gente fala sobre funcionalidade, cara. E sobre funcionalidade, é importante você entender que movimentos que constroem o corpo como um todo são muito interessantes de se ter na rotina, tá certo? Isso porque, vamos pensar, cara, várias modalidades, como eu falei, têm características específicas. Então você pega, por exemplo, um sprinter, porra, o que eles têm de explosão é fora do comum. Velocidade, fora do comum. Um levantador de peso olímpico, por exemplo, explosão. Então, um strongman, força. Um ginasta, controle corporal. Por que não importar, então, pegar elementos específicos de cada uma dessas modalidades e inserir dentro do treino para que a gente possa construir essas valências também. Então é importante você abrir sua cabeça para isso. Vou te dar exemplos aqui, tá?
pegar elementos do powerlifting, do bodybuilding, do street lifting também. Então aqui a gente pode estar pensando levantamento de terra, a gente pode estar pensando em adicionar agachamento no treino. Obviamente, né, esses são os mais comuns de você pensar. Mas quando a gente pensa, por exemplo, no street lifting, cara, adiciona barra pesada, né, então uma barra fixa pesada, paralelas pesadas, calistenia e ginástica, por exemplo, para você adicionar movimentos que você queira aprender, ou de domínio corporal. Tá? Ao invés de você fazer uma prancha comum, por exemplo, cara, experimenta fazer uma Dragon Flag. Você vê que existe um nível de dificuldade maior também, é claro, mas é um movimento de outra modalidade, um movimento específico que a gente consegue importar para dentro do treinamento. Strongman é a mesma coisa, cara. Yoke carry, farmer carry, tudo isso a gente vai enxergar bastante no Strongman e a gente pode trazer para nossa realidade também. LPO, Power Clean, não precisa fazer os levantamentos, digamos, completos, ou então eles na forma mais pura, né, como é o clean and jerk, né, e o snatch, mas você pode, por exemplo, trazer um power clean para você poder conseguir um elemento de mais potência, tá? Um hang power clean, enfim, aí você tem uma variedade incrível. Quando a gente pensa em atletismo, a gente está falando, por exemplo, de saltos de sprint, de arremessos, para construção de mais potência, de mais velocidade. Até elementos do crossfit você pode trazer junto. Enfim, cara, é importante que você abra a cabeça para esse tipo de coisa, porque senão a gente fica geralmente muito preso em métodos do fisiculturismo, porque eles acabam sendo mais acessíveis, assim, tanto até na internet para você encontrar, e você esquece que existe um horizonte quase que infinito de coisas que você pode agregar dentro do treino para fazer essa construção, cara. E além disso, além só de agregar movimentos, é interessantíssimo que você faça essa transferência de força. Como? Tá? Fazendo combinação com outra atividade, cara. Que seja, então, esportes, artes marciais, outras coisas para te trazer esse elemento de funcionalidade também. Assim você consegue, aqui ó, deixa eu tirar da frente para você ver, você consegue agregar tanto estímulos de estética, tá? Como estímulos de capacidades físicas, como força, como potência, como resistência, e estímulos de funcionalidade. E aí, cara, um leque de possibilidades se abre para você construir também um físico estético, obviamente, tá? Obviamente, mas também um físico com muito mais potência, com muito mais velocidade, com muito mais força, com muito mais funcionalidade, porra. Então, meu querido, abra a sua cabeça com relação a isso. Se você quiser minha ajuda para fazer essa construção para você, aliás, não a minha ajuda, né? Se você quiser que eu faça essa construção para você, recomendo que você clique no primeiro link da descrição e conheça o protocolo Shape Blindado, onde eu te pego pela mão, como eu falei, e te faço construir um físico com muito mais força, no auge da sua estética, com muito mais massa muscular, com menos gordura, com muito mais energia, muito mais testosterona também, é claro, muito mais funcionalidade para o dia a dia. Beleza, meu querido? É isso aí. Se você gostou deste vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, eu quero saber o que você vai executar desses elementos que eu te mostrei aqui hoje. Se você já conhecia alguma coisa dessa, se você não conhecia. Também se inscreva no canal, porque eu sei que você está maratonando os vídeos aqui e ainda não está inscrito, então se inscreva no canal. E, cara, se você gostou desse vídeo, você vai curtir pra caramba este outro vídeo aqui, onde eu te mostro os exercícios. O que eu julgo ser, talvez, os melhores exercícios para você construir o que eu chamo de um corpo blindado. Então você vai encontrar tudo aqui neste vídeo também. Beleza, meu querido? É isso aí, tamo junto e até a próxima.